Você sabia que o maior astro da música de todos os tempos quase foi o dono da Marvel? Impossível. E não, galera, isso não é teoria da conspiração do fórum mais obscuro do Reddit, tá? Michael Jackson não queria apenas dominar as paradas da Billboard, ele queria as chaves do reino nerdola. Se você acha que a participação dele em Homens de Preto foi apenas um "Oi, eu sou um alien", você não faz ideia da profundidade do buraco do coelho. Michael era um de nós, um colecionador obsessivo, um fã de tecnologia de ponta e alguém que via no cinema a extensão definitiva da sua arte. E hoje vamos mergulhar na filmografia e nas participações televisivas de Michael Jackson, entendendo como ele usou sua influência para se infiltrar no imaginário nerdola, desde espantalhos saltitantes até naves espaciais transformáveis. Prepare sua luva de lantejoulas e seu sabre de luz, porque a jornada pelo legado visual do rei do pop começa agora. Fala, galera, e se você acha que ser nerdola é passar a noite discutindo se o Batman com preparo vence o Goku, imagine ter dinheiro infinito para tentar comprar a Marvel só para poder interpretar o Homem-Aranha. Pois é, Michael Jackson tentou essa, cara. E embora ele seja imortalizado pelos passos de dança que desafiam a gravidade e pela capacidade de transformar um clipe de 14 minutos em um evento global, sua relação com as telas vai muito além dos videoclipes. Michael entendia, galera, que a imagem era a moeda mais forte da cultura pop. Ele não queria apenas aparecer na TV, ele queria ser o herói, o vilão, o alienígena e o robô. Ele era um entusiasta de efeitos especiais no nível que faria o James Gunn parecer um amador preguiçoso. Não vou perdoar, vou chegar no Twitter hoje, muito. Vamos aqui, tá, nesse vídeo, dissecar cada frame dessa trajetória, né? Porque entender Michael no cinema é entender como a própria cultura pop se tornou o mainstream que é hoje. Tudo começou há um tempo atrás. Calma. Você é maluco, é? Tudo começou, galera, oficialmente em 1978, quando o Michael ainda estava naquela fase de transição do Jackson 5 para a carreira solo que explodiria o mundo. Ele foi escalado para viver o espantalho em The Wiz, uma releitura urbana e incrível de Mágico de Oz, com um elenco inteiramente preto. Aqui vemos o Michael raiz. Ele não era apenas um rosto bonito, ele se entregou à maquiagem pesada e à fisicalidade do personagem. E olha, uma pequena curiosidade aqui do bastidor, tá? Foi nesse set que ele conheceu Quincy Jones, ou seja, sem o espantalho talvez não tivéssemos Thriller. Michael interpretou o personagem com uma vulnerabilidade que ressoa até hoje. Ele era o cara que buscava um cérebro, mas que já demonstrava uma inteligência cênica absurda. O filme pode ter tido uma recepção mista na época, mas para o fandom é o registro de um Michael Jackson cru, talentoso e já demonstrando sua paixão pelo fantástico e pelo surreal. Ele não queria ser o galã de Hollywood, galera, ele queria ser a criatura. Se você frequentou os parques da Disney entre os anos 80 e 90, você conhece o Capitão EO. Se não frequentou, imagine o seguinte: Vingadores na vida real. Michael Jackson no papel principal, Francis Ford Coppola na direção e George Lucas na produção. Isso não era um videoclipe, tá? Era uma experiência cinematográfica em 4D. Michael vive um herói espacial que usa o poder da música e da dança para derrotar uma rainha alienígena sombria, interpretada pela Angélica Houston.
Aqui a conexão nerdola é total. O design de produção respira Star Wars com naves, robôs, ajudantes e aquela estética de ficção científica oitentista que a gente ama. O impacto disso foi gigante. Michael provou que a sua imagem era magnética o suficiente para sustentar uma atração de parque temático por décadas. Ele não estava apenas cantando, ele estava salvando galáxias. É a prova cabal de que Michael se via como um herói de quadrinhos vivo. O jogo Michael Jackson Moonwalker para o Mega Drive é um clássico absoluto, onde você salvava crianças e usava a dança como um ataque especial. Michael estava envolvido na criação do jogo, ditando sons e movimentos. Ele entendia que o futuro do entretenimento era transmídia muito antes desse termo virar modinha em reuniões de marketing. Antes de continuarmos para a participação secreta de Michael nos Simpsons e a sua obsessão por ser o Miranha, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse o dinheiro do Michael, qual herói da Marvel você compraria para interpretar? Boa pergunta. Comenta aqui embaixo, mas ó, sem dizer o Batman, viu? Porque o Michael provavelmente teria comprado a DC inteira se ele quisesse. E eu posso afirmar aqui uma coisa, tá? Se fosse a Bella Ramsey, o sonho dela, acredito que é de ser o Miranha também. Calma. E se você está curtindo essa viagem no tempo, se inscreve aqui no Geek Raiz. Aqui eu não falo o que aconteceu, a gente explica por que o mundo mudou depois disso. Agora, voltando ao rei, vamos falar de aliens e desenhos animados. Michael Jackson, galera, ele tinha uma fixação por ser aceito como um agente do extraordinário. Em Homens de Preto 2, não sei se vocês estão lembrados, ele faz uma participação icônica como ele mesmo, mas com um twist. Ele quer desesperadamente ser o agente M. É uma sátira, né, de sua própria imagem pública de alienígena da vida real. Ele entra na brincadeira, subverte a expectativa e entrega um dos melhores cameos da franquia. Mas a verdadeira joia da coroa na TV foi em Os Simpsons. No episódio Stark Raven Dead da terceira temporada, conhecemos Leon Kompowski, um homem grande e careca que afirma ser Michael Jackson. Michael dublou o personagem sob o pseudônimo John J. Smith por razões contratuais, mas ele não cantou no episódio, tá? Um imitador foi usado para as músicas. Agora, vocês devem estar se perguntando, né? Por quê? Porque o Michael queria pregar uma peça nos seus irmãos e ver se eles percebiam. É o auge da nerdice aqui, tá? Usar um dos maiores desenhos da história para fazer um roleplay de si mesmo. E esse episódio foi retirado de circulação por anos devido a controvérsias posteriores, mas sua importância histórica para a animação é inegável. Aqui entramos no campo do e se. Na década de 90, a Marvel estava à beira da falência. Isso aqui não é novidade para ninguém, todo mundo sabe, né? Segundo relatos, Michael Jackson entrou em negociações sérias para comprar a empresa. O motivo, galera, é ele queria ser o Peter Parker. Imaginem o multiverso onde isso aconteceu. Segundo Stan Lee, que confirmou em várias entrevistas, Michael sonhava interpretar o Homem-Aranha. E não para por aí, tá? O roteirista David Hayter revelou que Michael visitou a produção de X-Men no meados 2000, interessado no papel do Professor Xavier. E sim, você ouviu isso direito, tá? Ele queria ser o mentor dos mutantes. David Hayter, o roteirista de X-Men, confirmou que Michael apareceu vestindo óculos escuros e se recusando a apertar mãos, pronto para discutir como ele via o Xavier. Embora o papel tenha ido para o magistral Patrick Stewart, isso mostra que Michael
não via o cinema como um hobby, mas como um destino. Ele queria estar no centro das maiores mitologias modernas. O legado de Michael Jackson no cinema e na TV não é medido por prêmios da academia, mas pela forma como ele mudou a escala do que era possível. Ele foi o pioneiro em fundir música, efeitos musicais de ponta e narrativa nerdola. Antes do termo MCU, tínhamos os curta-metragens do Michael que paravam o mundo, galera. Ele tratava cada aparição como um evento nível blockbuster. Ele influenciou a estética dos videoclipes de ficção científica e a forma como celebridades interagem com desenhos animados e até a maneira como os jogos de videogames usam a imagem de estrelas reais. O Michael Jackson foi, em muitos aspectos, o primeiro nerdola supremo a ter os meios para transformar suas fantasias nerds em realidade cinematográfica. É um mito! Para fecharmos o nosso vídeo com chave de ouro e um bônus para você que ficou até esse momento do vídeo, você sabia que o curta Ghost de 1996 detinha o recorde de videoclipe mais longo da história, com o roteiro de ninguém menos que Stephen King e direção de Stan Winston, o gênio por trás dos efeitos de Jurassic Park e Exterminador do Futuro. Michael interpreta 5 papéis diferentes, incluindo um prefeito rabugento sobre próteses pesadíssimas. E mais, ele quase foi o Jar Jar Binks em Star Wars Ameaça Fantasma. George Lucas revelou que Michael queria o papel, mas queria fazê-lo com maquiagem e próteses. Enquanto Lucas, não sei se vocês estão lembrados, no filme queria que o personagem fosse totalmente em CGI. Graças aos deuses da força, essa nós evitamos, tá? Mas imagina o caos que seria o Michael dando piruetas em Naboo. Michael Jackson foi uma figura complexa, mas no que diz respeito à cultura pop, ele foi um visionário que entendeu o poder da fantasia antes de todo mundo. Ele não apenas, galera, assistia aos filmes, ele queria viver neles. A sua jornada pelas telas é um lembrete de que não importa o quão famoso você seja, no fundo todos nós só queremos ser o herói da nossa própria história de ficção científica. Achei bonito, viu? Se você chegou até aqui, você é um nerdola raiz de verdade. Parabéns, meus queridos. E o que você achou dessa faceta cinéfila do Michael que eu trouxe nesse vídeo? Ele teria sido um bom Homem-Aranha ou o Peter Parker do Tobey Maguire está seguro no seu coração? Eu sei que no meu ele está. Deixa aí nos comentários, dá aquele like maroto com a força de um soco do Thanos e se inscreve para mais mergulhos profundos na cultura pop que moldou a nossa vida. Eu vou ficando por aqui, mas lembre-se, no mundo nerdola o luar nunca se apaga. Ô louco, bicho, fui profundo agora, hein? Me fui.